Fala Programmer, aqui é o Adriano Alves do Ilustra Code. Está começando agora mais uma aula e hoje nós vamos aprender eventos de teclado e mouse com o JavaScript, porque nós sabemos que a programação é uma interação humana com máquina. E para fazer essa interação é necessária, o principal meio para fazer essa interação é através do teclado e através do mouse. Mesmo que você esteja usando um celular ou um tablet, então há uma interação. O teclado é virtual e o mouse que é através do touch, mas de qualquer forma há um meio de fazer essa comunicação entre humano e máquina. E a principal forma de fazer essa comunicação é através do teclado e através do mouse. Eu estava planejando esta aula, comecei a escrever todo o script e eu pensei comigo, esta aula vai ser a mais rápida de todas. Eu só vou apresentar os eventos de teclado e os eventos de mouse, mostrar alguns exemplos e boa, vai ser bem simples. Mas eu comecei a fazer o exemplo e eu, como sempre, eu não consigo fazer coisas supérfluas, eu não consigo fazer coisinha basiquinha. Então eu decidi fazer esta aula em duas partes. Então essa é a primeira parte, onde nós vamos aprender os eventos somente de teclado. E na próxima aula, na próxima semana, nós vamos aprender os eventos de mouse. Então na semana que vem eu vou fazer a continuação desta aula, então é necessário que você assista completamente esta aula, porque na próxima aula nós vamos continuar do que nós vamos aprender nesta aula. Então vamos lá. O que nós vamos aprender então? Aqui nós temos os eventos de mouse, que é on mouse down, on mouse move, on mouse out, on mouse over, on mouse up, on blur, on double click, on fox. Esses são os eventos principais do mouse e temos também os eventos de teclado, que é on key down, on key press, on keys up. Então esses são os três eventos que nós vamos aprender nesta aula. Nós vamos aprender muita coisa. Eu poderia simplesmente apresentar como funciona cada um desses eventos, mas nós vamos entrar em vários detalhes e também dando exemplos de funcionamento desses eventos, ok? E também no final nós vamos aprender como captar o valor de cada tecla, assim nós conseguimos identificar qual tecla que o usuário está pressionando, beleza? Então hoje nós vamos aprender somente os eventos de teclado e na próxima aula nós vamos aprender os eventos de mouse. Eu já quero te pedir, antes de entrar na aula, deixe o seu like aqui no vídeo e também não esqueça de se inscrever. Talvez você assista e não se inscreve no canal. Se inscreve, ative o sininho de notificação para que quando sair as próximas aulas você seja notificado. Também aqui na descrição eu vou deixar o link para você fazer um cadastro através do e-mail, onde eu também notifico por e-mail quando as aulas estiverem ao ar. E também, não é somente por e-mail, mas não esqueça de se inscrever e ativar os sininhos de notificação. E também tem o grupo de Telegram que você pode fazer parte. Em todos os meios eu estarei divulgando e anunciando sobre as novas aulas que eu publicar, beleza? Então vamos lá. Então o que nós vamos aprender nesta aula? Nós vamos criar esse formulário bem básico, onde nós vamos digitar qualquer texto. E também no outro que nós digitarmos vai aparecer ali embaixo, vai aparecer o resultado do que nós estivermos digitando. E se eu apertar a tecla Ctrl, vai aparecer aqui dizendo que eu fiquei pressionada a tecla Ctrl. Olhando para isso parece tão simples, mas nós vamos aprender não só os eventos de mouse, nós vamos aprender como captar os valores que estão sendo digitados nesses dois campos e também como adicionar o valor em qualquer outro campo. Então é basicamente isso que nós vamos aprender e também nós vamos entrar no contexto sobre funções, beleza? Então agora vamos dar uma olhadinha no nosso código. Aqui eu já predefini alguns estilos básicos, nós não vamos construir esses estilos, que na verdade é os estilos só para deixar um pouquinho melhor na nossa tela. E logo abaixo eu coloquei alguns estilos para formatar o nosso formulário, as formatações básicas. E aqui vamos ter a nossa função, vamos apenas criar uma função que vai dar aquele efeito de captar os dois valores dos dois campos, que é do input 1 e do input 2, e adicionar o valor na div resultado, e também informar quando a tecla Ctrl está pressionada. Beleza? Então basicamente isso que nós vamos construir. Então aqui eu já criei um novo documento com os estilos básicos. Aqui embaixo nós vamos criar os nossos inputs, aplicar os estilos e vamos criar os nossos scripts. Primeiro vamos criar os nossos inputs, que é o input type do tipo text. E o ID eu vou colocar o ID v1. Agora eu vou duplicar este input e eu vou colocar o ID v2. Beleza? E aqui embaixo vamos criar um button. Eu vou colocar o valor de calcular.
E aqui abaixo vamos criar uma div onde vai mostrar o resultado. Então, vou chamar de class resultado. Se nós formos lá no nosso navegador, não vai aparecer mais nada. Só vai aparecer o nosso formulário sem os nossos estilos, mas nós vamos estilizar este formulário. Por enquanto não está nada funcionando, beleza? Então vamos voltar lá no nosso editor. Vamos aplicar os estilos básicos. Eu vou aplicar um estilo para o input, para o button e também para o resultado. Esta é uma forma de nós aplicarmos estilos em vários elementos de uma única vez. É só separarmos por vírgula. Aqui no meu caso eu setei pelo próprio elemento. Setei também o button pelo próprio elemento. E aqui eu seletei pela classe do elemento. Então vamos lá. O primeiro eu vou colocar a largura de 500 pixels. A altura de 45 pixels. Então os três vão receber esses valores. O margem eu vou colocar de 10 pixels. Border radius, para deixar o canto arredondado, eu vou colocar de 5 pixels. Outline eu vou aplicar none. O que é o outline? Toda vez que nós clicamos em um campo, ela aparece uma borda azul em volta dos nossos elementos, do input e do button. Então, quando eu coloco outline none, ele vai tirar essa borda que é aplicada do próprio navegador. Então, eu vou tirar ele, vou colocar uma borda de meio pixel, do tipo solid. Vou colocar esta cor. E eu vou aplicar um padding, um espaçamento interno de 5 pixels, para não ficar colado no input quando nós digitarmos. E o box sizing, eu vou colocar border box. Ou seja, quando eu aplico um padding, naturalmente ele vai expandir. Se eu apliquei 45 pixels de altura, e quando eu aplico um padding, ele vai aumentar ambos os lados, que então no caso vai ficar de 55 pixels. Mas quando eu coloco o box size em border box, ele vai diminuir, voltar ao tamanho original, que é de 45 pixels, e vai aplicar o espaçamento interno. Vai empurrar todo o conteúdo que estiver dentro deste elemento, beleza? Mas não se preocupe se você ainda não entende, porque não é o objetivo desta aula ensinar sobre estilização. Agora nós vamos aplicar o estilo somente no button. O background color. Vou aplicar esta cor, que é um verdinho padrão do IllustraCode, e o cursor, vou colocar pointer. Quando eu passar o mouse sobre o botão, ele vai ficar com aquele cursor de mãozinha, beleza? Agora nós vamos aplicar os estilos para a div resultado. Aqui eu só vou tirar aquela borda. Como aqui nós aplicamos uma borda, deixa eu corrigir aqui é um ponto. Eu só vou tirar esta borda que eu apliquei aqui em todos os elementos. Vou colocar border none. Pronto, eu já tirei aquela borda. Beleza, agora vamos ver o resultado na tela. Vamos atualizar. Agora podemos ver que já está estilizado o nosso formulário. Mas por enquanto ainda não está funcionando nada, somente a estilização que nós aplicamos. Vamos entender melhor como funcionam os eventos de teclado. Então aqui é o nosso primeiro, onKeyDown. Ele será ativado assim que eu descer qualquer tecla do teclado. Então nós temos um movimento de descida, de pressionado, quando a tecla chega ao máximo. E temos o evento quando nós soltamos a tecla do teclado. Então são três movimentos, de descida, de pressionado e quando nós soltamos a tecla. Então primeiro, onKeyDown, que será ativado assim que a tecla descer. OnKeyUp, que vai ser quando nós levantarmos essa tecla. E onKeyPress é quando será pressionado quando estiver afundado esta tecla. Então o que nós vamos construir? Então aqui temos as nossas divs que nós criamos. O que eu quero fazer é adicionar os valores que estão sendo digitados nesses inputs na div resultado. E quando eu digitar os valores, ele tem que aparecer nessa div. Então é basicamente isso que nós vamos construir. Antes vamos voltar no nosso código e aplicar um evento bem simples. Aqui no nosso input 1, eu vou colocar somente o evento de descida de tecla, onKeyDown. E eu vou só dar um alert na tela, dizendo tecla pressionada. Pronto, um evento já está criado, mas vamos ver esse resultado na tela. Vamos atualizar. Podemos ver que já apareceu a mensagem tecla pressionada. Então qualquer tecla que eu pressionar, ele vai dar este alert.
podemos ver, eu vou clicar aqui na letra A. Eu cliquei na letra A, mas aqui não apareceu, mas já ativou o evento. Por quê? Porque o evento que eu criei foi o evento de keydown, ou seja, quando a tecla está no movimento de descida, ele ativa a nossa função, o nosso alert, e depois que vai aparecer a letra que foi digitada. Então, este é o evento de keydown. Mas no nosso código, nós criamos aqui no próprio input, que é o script inline, que fica no próprio elemento HTML. Mas nós vamos criar por função. Mas o que é função? Função nada mais é que um procedimento JavaScript, conjunto de instruções para executar uma tarefa. Ou seja, nós passamos a instrução para o JavaScript executar determinado tipo de tarefa. Então vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho uma função mensagem, pronome de mensagem, que será o nome da função mensagem. Temos o nosso parâmetro, quando eu quero passar algum valor. Aqui nesse parâmetro eu não digito nada. Ele vai captar o valor que está sendo digitado no formulário ou que está sendo enviado através do nosso evento. Temos a execução do código. Então, quando nós chamarmos esta função, ela será executada o código a seguir. Então, vai aparecer a mensagem. Então, vamos fazer isso no nosso código. Aqui em cima, na parte de script, agora ao invés de nós digitarmos a mensagem aqui, este script aqui no próprio elemento, vamos digitar aqui em cima. Então, vamos criar a nossa function. O nome será mensagem e o parâmetro será a. Você já vai entender porque eu estou colocando esse parâmetro. Eu vou captar este valor, eu vou chamar de mensagem, o nome da nossa variável, e será o valor que será passado neste parâmetro. E a seguir eu vou dar o alert deste parâmetro, que é a mensagem. Mas ainda não está funcionando. O que nós temos que fazer é chamar esta função mensagem. Vamos mudar aqui de alert para mensagem. Agora vamos no nosso navegador fazer um teste para ver se realmente está chamando esta função. Eu vou atualizar a tela. Podemos ver que ele já está captando o evento de descida de tecla do teclado. Então podemos ver que nós aplicamos por função e ainda está funcionando, beleza? Agora vamos entender com mais detalhe por que quando digita a tecla, ele é executada a função e só depois que aparece. Por isso que é importante nós entendermos as diferenças de eventos, para que quando nós aplicarmos nos nossos projetos, nós venhamos a saber qual é o melhor evento que nós temos que usar. Então vamos entender por que está acontecendo isso. Então, no keydown, nós temos aqui, sempre os eventos de teclado serão de descida, pressionada e a tecla voltando. Então, quando eu digito 2 e desço no teclado, ele é chamado a função. Aqui eu coloquei um exemplo captando o valor que foi digitado no nosso formulário, mas só que por enquanto ainda no formulário não está digitado nada. Ele vai dar um alerta deste valor que no caso não vai aparecer nada e só depois que vai ser digitado a tecla. Vamos ver outro exemplo. E quando eu digito a tecla 3, será chamada a função, a mensagem, será captado o valor deste campo, será adicionado na variável o valor 1 e vai dar o alert, mas só que só vai apresentar o número 2 porque era o valor que foi captado anteriormente. Então, quando nós aplicamos o evento keydown, ele será captado o valor que já está digitado, mas só que a função será executada antes que seja digitado. Então, o keydown é somente quando eu desço a tecla e só depois que será captado esta informação. Agora nós vamos mudar a nossa função para onKeyPress. Então vamos voltar no nosso código. Ao invés de ser keydown, vamos colocar press. Então vamos ver lá no navegador ver se realmente está funcionando o keyPress. Tecla pressionada, foi executado o evento e só depois que apareceu a letra. Vou colocar a letra D. Executou o evento, mas ainda não apareceu. Então nós podemos ver que tanto o keydown tanto o keyPress está funcionando quase da mesma maneira. Tanto o evento de descida está executando a função antes de digitar o valor, e também o keyPress ele está chamando a função quando eu afundo a tecla, mas só que o resultado aparece no input assim que eu solto a tecla. Mas agora vamos fazer de forma diferente. Nós vamos voltar lá no nosso código. Ao invés de mostrarmos esta mensagem tecla pressionada, eu vou captar os valores que estão sendo digitados aqui. Aqui na nossa função, vamos tirar este valor, porque não será passado nenhum parâmetro aqui. Nós vamos captar o valor que está sendo digitado no input. Aqui no var, eu vou colocar var valor 1.
document get element by id. O id será v1. Depois nós vamos também captar o v2, que é do input 2. Vou colocar v1. E para captar o valor que está sendo digitado ali, nós só colocamos o valor. Pronto, já está captando o valor que está sendo digitado aqui. E agora nós vamos dar um alert nesta mensagem. E nós vamos dar o alert no valor 1, que é a variável onde está armazenado o valor que está sendo digitado nesse input. Beleza? Então vamos fazer um teste. Vamos lá no nosso navegador para ver se realmente está funcionando. Por enquanto não foi captado nada, eu digitei, apertei uma tecla, não apareceu nada. E depois que aparece a letra que foi digitada. Vou apertar a letra D. Apareceu a letra S, porque é o valor que já está digitado. Vou apertar o OK. Só depois que aparece a letra D. Então o key press e tanto o key down vai funcionar quase da mesma maneira. Agora vamos também analisar por que o key press está funcionando da mesma maneira que o key down. Nós temos o nosso evento de descida e o movimento onde levanta a tecla. E agora o key press. Eu pressionei a tecla 2, será chamado a função mensagem, será armazenado na variável valor 1 e depois vai dar o alert, mas como não tem nenhum valor, vai aparecer vazio e só depois que vai aparecer o número que foi digitado. Se eu aperto a tecla 3, será chamado a função, será armazenado na variável valor 1, vai dar o alert, mas só que só vai mostrar o 2 e depois que será mostrado a tecla a seguir que foi digitada. Então vai funcionar da mesma maneira que o onKeyDown, beleza? Então agora nós vamos fazer um teste aplicando onKeyUp. Então vamos voltar no nosso código, nós vamos mudar o press para up, que é onde realmente está o movimento de onde soltamos a tecla, e nós vamos voltar lá no nosso navegador para ver se realmente está funcionando este evento. Então aqui eu vou digitar a letra A, apareceu a letra e depois que chamou a função. Vamos digitar a próxima letra, S. Apareceu, captou os valores que foi digitado e depois mostrou o resultado na tela. Então podemos ver que para captar o valor que realmente está sendo digitado é através do QUP, que é o movimento total da tecla, que é de afundar, de estar pressionado e levantar essa tecla. E somente assim vai aparecer a letra que foi digitada e por fim chamar a função. Então vamos ver a explicação desse código. Então nós temos um movimento de descida e subida dessa tecla e nós vamos digitar o valor 2, que já vai aparecer no input, e só depois será chamada a função, armazenado na variável valor 1, e depois vai dar o alert do número que já está digitado. Se eu digito 3, ele já vai aparecer ali no input, vai chamar a função, armazenar na variável valor 1, e depois vai mostrar o resultado total que está digitado ali no input. Então vemos que através do QUP vai mostrar realmente o valor que está sendo digitado e não com um atraso, beleza? Agora nós vamos fazer diferente. Ao invés de fazermos esse alert, mostrar aquela mensagem na tela, nós vamos fazer a captação dos valores e vamos armazenar aqui em resultado. Então para isso é bem simples, eu vou criar mais uma variável que eu vou chamar de resultado e aqui eu vou mudar o nome para num1, de número 1. Resultado, eu vou captar os valores através da class, elements by class name. O nome dessa div é resultado, a classe dessa div é resultado, então vamos lá colocar resultado. Como podemos ter várias classes no nosso corpo HTML, então nós temos que colocar o posicionamento desta classe. Então no nosso caso, como só temos um valor com o valor de resultado, então vou colocar na posição 0. Beleza, por enquanto nós só fizemos a captação deste elemento, então agora eu posso manipular, eu posso captar valores e adicionar valores aqui neste elemento. E agora para adicionar o valor neste elemento e para adicionar eu uso inner HTML. E o valor dessa div será que está sendo armazenado nesta variável. Vai ser o valor 1. Mas por enquanto ainda não está chamando essa função, nós temos que mudar aqui para número 1. Eu vou mudar aqui, vou adicionar o evento de onQup. Vou colocar de número 2. Número 2. Aqui, adicionar mais uma função. Agora eu vou chamando a função número 2. Eu vou colocar aqui 2 e aqui 2. E aqui captando do input 2. Então se agora nós voltarmos lá no nosso código, vamos ver se está captando. Do primeiro já está captando. Beleza, dos dois está funcionando.
Mas se voltarmos lá no nosso código, temos aqui uma repetição de função. Vamos ver que aplicamos uma função para o input 1 e para o input 2. Imagina se nós tivéssemos uns 20 campos aqui de inputs. Então, nós teremos que criar a função 1 para cada um? Não, tem uma forma mais eficiente de nós fazermos isso. Mas antes, vamos entender sobre o inner HTML. Então, para que serve o inner HTML? Ela é uma propriedade que define ou obtém uma sintaxe HTML ou até mesmo uma sintaxe XML. Então, nós temos o nosso div_py com button entrar. Então, quando nós fizemos uma captação do elemento py inner HTML, então nós estamos captando tudo que está dentro deste elemento. Então, no nosso caso, button entrar e o fechamento dessa tag button. Então, agora se eu fizer aqui seletar pelo elemento py, na inner HTML novo valor, então será alterado o valor que está dentro deste elemento. Então, basicamente, é a captação do valor e adicionar um novo valor. Então, agora você já está sabendo como fazer a captação de valores que estão dentro de uma div. Ele não somente capta valores ou textos que foi digitado ou textos que está dentro deste elemento. Além de captar textos, ele vai captar todo o elemento HTML. Beleza? Como aqui no nosso exemplo, temos o nosso elemento button. Se eu fizer aqui a captação do py inner HTML, ele vai captar todo o texto HTML que foi digitado. E se eu mudar aqui para um novo valor, ele será trocado este valor. Então, é assim que nós trabalhamos com o inner HTML, que é muito importante você conhecer para também aplicar aí nos seus projetos. Para alteração de valores, é dessa forma que nós aplicamos. Mas em relação à função value, nós vimos também o value, mas só que ele serve para captar valores que estão sendo digitados no input. E para captar valores que estão dentro de qualquer elemento HTML, nós usamos o inner HTML e não o value. Se eu aplicar o value, ele não vai conseguir captar os valores porque não é um input, beleza? Então agora nós vamos lá no nosso código e vamos eliminar uma função. Então eu vou excluir a função para o input 2. Aqui no nosso campo, eu vou apagar também esses valores, vou digitar a mesma função e aqui eu vou colocar o parâmetro 1 e o parâmetro 2. Eu preciso captar o valor desse parâmetro, eu vou colocar qualquer letra, vou colocar a letra A. Aqui no valor eu vou apagar o valor 1, que vai ser um valor geral. E agora aqui eu preciso também alternar. Quando eu digitar no input 1, ele tem que entender que eu estou captando o valor do ID V1. E se eu digitar no input 2, ele tem que captar que eu estou digitando aqui do V2. E este valor está sendo passado pelo parâmetro. Então, eu posso pegar este valor e substituir aqui dentro da função. Substituir nesta parte. Então, para isso, é bem simples. Nós precisamos concatenar. Eu vou pegar este valor, eu vou concatenar com o valor que está sendo digitado, que está sendo passado aqui pelo parâmetro. Então, quando eu digitar qualquer valor aqui no input 1, ele será enviado este parâmetro, que no meu caso, se eu digitar no primeiro input, será o valor 1, será passado no valor A, e aqui vai ser substituído nessa parte. Então, será captado do input 1. E agora aqui no resultado, eu vou apagar este valor, porque esta é a variável. Agora vamos voltar lá no nosso navegador, eu já vou explicar um pouquinho mais sobre concatenação. Mas vamos voltar lá no nosso navegador para ver se realmente está funcionando a nossa função desta forma. Então, digitei os valores, está captando do input 1, agora vamos tentar do input 2. Então, podemos ver que também está captando. Então, está funcionando a nossa função. Mas vamos entender um pouquinho melhor sobre concatenação. Então, o que é e como concatenar de forma correta? Concatenar é unir duas ou mais informações. Então, vamos ver um exemplo. Nós temos a nossa variável número com o valor 97. Então, na tela será simplesmente mostrado o resultado, o valor 97. Nós podemos fazer desta forma, não somente mostrar o valor 97, mas dar um console log, por exemplo, ou posso dar um alert, digitar um texto resultado e depois, fora de aspas, eu coloco mais e colocamos esta variável, que o resultado será resultado 97. Então, eu concatenei um texto, resultado, mais esta variável. Então, é assim que nós juntamos duas informações. Peguei o texto, eu mesmo digitei diretamente o texto e depois mais uma variável. Então, assim que nós concatenamos duas informações. Eu criei uma variável valor, que vai receber resultado,
E depois eu adicionei mais um valor a esta variável. E para adicionar mais valor a esta variável, eu adiciono a variável, coloco o mais, que é o sinal de concatenação, neste caso não é a soma. Então, coloco mais igual 97. Então, o resultado, quando eu faço console log do valor desta variável, ele será o mesmo que foi apresentado anteriormente. Então, são essas formas que nós concatenamos valores. É claro que é necessário praticar bastante a respeito desta segunda forma de concatenar valores, para você ir se familiarizando com esta forma. Então, agora vamos ver mais exemplo e o erro que pode acontecer se você não souber usar da forma correta. Então, temos aqui dois valores, valor 1 de 12, valor 12 de 97. Então, se eu der um console log no valor 1 e no valor 2, colocando o sinal de mais, ele simplesmente vai dar o resultado 109. Eu não juntei as informações, mas aqui neste caso, como foi dois valores numéricos, dois valores do mesmo tipo, que é 12 e 97 são números, então basicamente ele fez uma soma. Mas como que eu faço para adicionar o 12 e o 97 do lado, para ficar 1297? Porque lembrando que a concatenação ela é juntar as informações e não somá-la. O que nós temos que fazer basicamente é transformar um desses valores em texto, porque não é possível somar texto com um número. Então nós podemos fazer de várias formas. Uma das formas mais simples é adicionar mais um valor de texto ali. No meu caso eu adicionei um valor vazio, então concatenei com o valor 1 e com o valor 2, então ele adicionou o resultado 1297. Então concatenei com números e mais um texto, que no meu caso eu não adicionei nenhum texto. E podemos fazer desta forma também, console log, o valor 1 concatenando com o valor vazio e mais o valor 2, que no caso vai dar o mesmo resultado. E temos outra forma de fazer, é transformando o número em texto, que no caso eu coloquei string do valor 1. Então o valor 1 não será mais o valor 12, mas sim será um texto 12. Então, como é texto, ele vai juntar com um número, ele não vai fazer a soma, porque ele não reconhece o valor 1 como número, mas sim como texto. Então, vai fazer essa concatenação. Beleza? Então, quando você fazer concatenação de números, então não esquece de adicionar um texto vazio mesmo, ou transformar algum número em texto. Agora nós vamos saber qual tecla que está sendo pressionada para complementar esta aula. Então, vamos voltar no nosso código. Logo a seguir, depois desta função, eu vou adicionar console log, é bem simples de fazer, console log.keycode. Qualquer tecla que eu for digitar, ele vai captar os valores da própria tecla. Então, cada tecla do teclado tem uma numeração. Então, vamos ver o resultado no console para ver se realmente está captando os valores de cada tecla. Eu vou atualizar aqui. Vamos inspecionar. Abrir o DevTool aqui do navegador. Aqui em console, vamos ver se realmente está captando o valor dessa tecla. Então aqui eu vou digitar qualquer valor, qualquer tecla. Então ele captou 65. Então o código da tecla A é 65. Se eu digitar a letra S, ele vai captar 83. A letra D, 68. F, 70. Então cada tecla ela vai ter o seu valor. Se eu apertar o Ctrl, ele vai aparecer o valor 17. Se eu apertar o Shift, vai aparecer o valor 16. Então eu faço esse teste para ver qual é o valor daquela tecla. Se eu quero adicionar alguma função, quando alguém apertar determinado tipo de tecla, simplesmente eu venho aqui, por exemplo, no valor Ctrl, ele vai aparecer o valor 17. Então eu posso criar uma função ou alguma condição quando alguém digitar esse valor 17. Então aqui no nosso resultado, quando a pessoa apertar a tecla Ctrl, eu vou dizer aqui que a tecla Ctrl foi pressionada. Então vamos voltar no nosso código. Logo a seguir eu vou colocar uma condicional event keycode. Se for igual a 17, que é o valor do Ctrl, então ele vai mostrar uma informação ali no nosso resultado. Então vai ser resultado. Como eu já captei o nosso elemento de resultado, então aqui eu só coloco, eu nem preciso captar novamente. Só coloco resultado. E para alterar as informações que está dentro desse elemento, eu coloco em HTML, como nós já vimos. E vou adicionar um novo valor. Será tecla Ctrl pressionado. E aqui em Ctrl, eu só vou adicionar mais uma tag HTML que se chama KBD. Mas por que eu coloquei KBD? Tem uma aula de formatação através do HTML, onde nós aprendemos várias tags e uma das tags é para tags de programação. Quando nós queremos dar um sentido semântico
Por exemplo, se nós criamos um site para programadores, nós colocamos as tags de teclado dentro da tag KBD. Então, quando eu faço isso, estou informando aos mecanismos de busca que essas teclas são funções de teclado. Beleza? Então, só coloquei aqui só para nível de curiosidade, não é necessário. Mas vamos ver o resultado na tela para ver se realmente vai alterar o valor do resultado para esta mensagem. Então, vamos lá para o navegador. Eu vou dar uma atualizada aqui. Aqui ele está captando os valores normalmente dos nossos inputs. Aqui também. Agora eu vou apertar a tecla Ctrl. Agora ele está reconhecendo que a tecla Ctrl ela foi pressionada. Apertar a tecla Ctrl no primeiro, ele também vai continuar. Se eu mudar os valores, ele vai continuar captando os valores que está sendo digitado. Se eu apertar a tecla Ctrl, ele vai informar que a tecla Ctrl foi pressionada. Então nós já chegamos ao fim da nossa aula. Por hoje é só isso. Então nós vimos que nós aprendemos os 3 principais eventos de teclado, que são OnKeyDown, OnKeyPress e OnKeyUp. Então esses 3 são os principais eventos de teclado, mas através desses eventos já é o suficiente para você fazer muitos efeitos e aplicar muitas outras funções mesclando com esses eventos. Então deixe nos comentários o que você achou desta aula. Se você tem alguma sugestão, pode deixar também nos comentários, ou algum assunto que você queira aprender, deixe nos comentários. E na próxima aula nós vamos aprender sobre os eventos de mouse. Já está planejada esta aula, então se eu fosse você eu não perderia. Já se inscrevia e ativava nesse sininho de notificação. E também se cadastre para receber através do e-mail a notificação quando eu publicar a nova aula. Beleza? Então por hoje é só. Fui e até a próxima.